Olá, eu sou Frei Alfredo, frade missionário inaciano, e este canal, como sempre, compartilhamos aqui a palavra de Deus do Evangelho de cada domingo. E este é o 15º domingo do tempo comum, dia 10 de julho de 2022. A grande pergunta é: quem é o meu próximo? Desde já eu peço que você possa se inscrever, compartilhar e curtir para nos ajudar a melhorar e a desempenhar cada vez melhor esse trabalho aqui. Seja muito bem-vindo a esta partilha. Quem é o meu próximo? Então, neste 15º domingo do tempo comum, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas tem o capítulo 10, versículos de 25 a 37. Lucas 10, de 25 a 37. E nos leva a uma pergunta muito importante. E a pergunta é: a lei divina deve ser observada mesmo quando causa sofrimento à pessoa humana? O que você acha? A lei divina deve ser observada mesmo quando causa sofrimento ao ser humano? O autor, então, começa apresentando, para que a gente entenda essa questão, a figura de um doutor da lei. Lucas diz que um doutor da lei se levantou para tentar Jesus. Colocar à prova é uma palavra muito amena para dizer tentar Jesus. Os doutores da lei são os escribas, os máximos legisladores de Israel da época. A sua autoridade era considerada autoridade divina, veja você, porque a sua palavra era considerada a própria palavra de Deus. Podemos então observar que o autor do Evangelho adota um mesmo verbo que adotou lá no deserto para as tentações do diabo contra Jesus. Ou seja, esse doutor da lei age com Jesus como o próprio diabo agiu naquele deserto. Portanto, é uma atitude demoníaca quando se levanta para tentar Jesus nesse sentido. Portanto, aqui há uma advertência do autor do Evangelho, como se estivesse nos dizendo assim: olha, cuidado com essas pessoas exageradamente zelosas e defensoras da doutrina e das tradições, porque na realidade elas podem também ser instrumentos do diabo. Esse doutor da lei aqui, extremamente tradicionalista da lei de Moisés, tenta Jesus. Não com uma agressividade que se possa perceber, mas muito sutilmente, dizendo mestre. Mestre, como é típico da falsidade de gente com esse tipo de atitude. Chama Jesus de mestre. Na verdade, ele se dirige a Jesus para tentar Jesus, para exercer uma ação diabólica contra Jesus. Portanto, para acusar Jesus. Ele quer acusar Jesus, mas se dirige até Jesus chamando de mestre, como se quisesse aprender alguma coisa. Na realidade, ele quer apenas julgar e acusar e tentar Jesus. A pergunta é: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta da cilada que ele apresenta nessa tentação contra Jesus. Mas Jesus não responde não, porque Jesus veio para transformar esta vida aqui. Ele está se referindo em vida eterna como após a morte. Jesus veio para transformar esta vida aqui na terra e, portanto, nesse sentido, Jesus não está interessado nesta vida eterna depois da morte, como esse homem doutor da lei quer. Parece estranho, mas depois nós vamos compreender esse pensamento. O que Jesus devolve a este homem diante dessa pergunta é outra pergunta: o que está escrito na lei? Isso é provocativo e até irônico da parte de Jesus, porque esses doutores da lei são os máximos experts da lei. Como é que durante toda a sua vida alguém que sabe, que se debruça o dia inteiro e todo dia sobre a lei para entender os seus significados ocultos, não saberia o que está escrito na lei? Então, depois, Jesus, de ter perguntado isso, o que está escrito na lei, completa com um certo sarcasmo, perguntando: como que você lê? Como lês? Ou seja, o que é que você entende? E aqui Jesus está deixando muito claro que não basta ler as Escrituras, não basta ler a Escritura, mas é necessário compreendê-la. Porque
Se o bem do ser humano não é colocado no centro, em primeiro lugar na vida, a Sagrada Escritura pode até ser lida, mas não vai ser compreendida. O doutor da lei responde então citando o Deuteronômio, o capítulo 6, versículo 5, que diz assim: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente. Ou seja, o amor de Deus, então, é total e absorve todas as energias do homem. Mais adiante, ele acrescenta um preceito do livro do Levítico que diz: e ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, fica claro a diferença entre esses dois amores. Porque enquanto o amor a Deus absorve todas as energias do ser humano, é total, o amor ao próximo é relativo. Porque, nesse caso, eu amo o próximo como a mim mesmo. Aí está a grande diferença. Jesus então pontua que ele respondeu bem. E depois Jesus acrescenta: olha, respondestes bem, faze isso e viverás. Como sempre, Jesus é muito simples, quer fazer a pessoa tirar de dentro de si a resposta para a sua própria pergunta. E por isso que Jesus não fala de uma vida eterna no sentido pós-morte, mas fala desta vida. Diz o Evangelho que ele, no entanto, querendo justificar-se. O que significa justificar-se? No tempo de Jesus havia um amplo debate entre duas principais escolas rabínicas, que eram as escolas de Rabi Shammai, que era uma escola rigorosa e severa, e a escola de Rabi Hillel, menor, menos rigorosa, aliás, mais aberta ao conceito de próximo. Então, para a segunda escola, o conceito de próximo significava também o estrangeiro que residia ali em Israel. Mas para a primeira escola, não. O próximo era somente quem pertencia ao próprio clã familiar, ou no máximo, a tribo, o que pertencia à mesma tribo. Na sequência, depois, na sequência do diálogo, o doutor da lei, então, faz uma pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? Esta é a pergunta central deste evangelho. Quem é o meu próximo? Na verdade, Jesus não responde de maneira teológica como ele esperava, mas responde contando uma parábola na qual muda radicalmente os conceitos fundamentais da religião, que é o conceito do crente, o conceito da pessoa que crê, a pessoa que tem fé, e o conceito de próximo. Jesus muda radicalmente esses dois conceitos e retoma, então, contando que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém está situada na montanha de Judá, a mais de 818 metros de altitude do nível do mar, enquanto Jericó, ao contrário, no deserto, está situada a apenas 258 metros abaixo do nível do mar. Algumas dezenas de quilômetros, mais ou menos 30. Portanto, há uma grande diferença de nível, de altura. É uma zona árida, desértica, onde é muito difícil caminhar. Pois bem, o tal homem caiu nas mãos dos bandidos, dos assaltantes, indicando que era uma área perigosa, e mais perigoso ainda, era caminhar, percorrer esse caminho sozinho. Os bandidos que fizeram? O despiram, este homem, bateram nele, depois foram embora, deixando meio morto, quase morto. É importante dizer que naquela estrada, naquela situação e naquele clima, não havia nenhuma esperança para este homem. Nenhuma esperança para essa vítima, restando a ele apenas esperar morrer. A menos que, providencialmente, passasse por ali alguma alma boa, alguma pessoa boa. E é isso que Jesus quer nos ajudar a compreender. E continua dizendo então que por acaso, e por acaso significa providencialmente, e apresenta o melhor que poderia acontecer. A pessoa mais indicada, mais adequada que poderia passar por ali para ajudar esse homem, que é um sacerdote que descia por aquela mesma estrada. Importante que Jesus fale de um sacerdote que estava descendo, porque Jericó é uma cidade sacerdotal, onde os sacerdotes, de acordo com a sua vez, por uma escala que eles tinham lá, subiam para Jerusalém, para o templo,
e, através de rituais complicadíssimos de purificação, ficavam ali durante uma semana praticando o seu ministério litúrgico. Portanto, não é que o sacerdote estaria indo para Jerusalém para se purificar. Pelo contrário, já estava purificado porque durante uma semana estava de serviço no santuário, de modo que até poderíamos dizer que as suas vestes provavelmente ainda exalavam os perfumes, os odores dos incensos. Mas, quando esse sacerdote purificado viu o homem, passou para o outro lado. A melhor pessoa, mais adequada para ajudar esse homem, passou para o outro lado. Mas por que isso? Será que esse sacerdote era uma pessoa cruel? Ou será que este homem era uma pessoa insensível? Não, não necessariamente. É pior ainda, é uma pessoa religiosa. E para uma pessoa religiosa, os deveres para com Deus vêm antes, estão em primeiro lugar do que os deveres para com as pessoas. Afinal, o que o doutor da lei havia respondido antes, vocês lembram? O amor a Deus é total, mas ao próximo é relativo. Na verdade, ele é um sacerdote que está em condição de pureza, e a lei, lá no livro do Levítico e no livro dos Números também, os proibia de entrar em contato com uma pessoa ferida ou morta, porque senão se tornariam também impuros. Então, na verdade, se encontrava este homem diante de um problema. Eu devo observar a lei divina ou socorrer essa pessoa que está aí caída, quase morta? O que é mais importante? Eu fazer agora o bem de Deus ou o bem do próximo? Na verdade, e infelizmente, as pessoas religiosas não têm nenhuma dúvida, porque para elas o importante é o bem de Deus. Em seguida, Jesus apresenta outro personagem. E agora também um levita, e os levitas eram os adeptos do culto, e também eles deveriam estar em condição de pureza para as cerimônias do templo. O levita, chegando naquele lugar, viu e passou adiante. Se depender das pessoas religiosas, o homem ferido, se depender das pessoas religiosas que acabaram de ir para a oração ou de sair da oração, do contato, do culto, da liturgia, o homem ferido só pode esperar a morte. Não há esperança para ele no que depender das pessoas religiosas. Vejam vocês, não tem esperança para este homem, é a morte que o aguarda, se depender de quem está vindo da oração, da liturgia, do louvor a Deus. Depois Jesus dá o golpe de misericórdia, dizendo que, ao contrário, a terceira pessoa, um outro personagem, um samaritano que estava de viagem, passando ao lado. Quem é o samaritano? É o maior inimigo, a pessoa mais horrenda, a pessoa herege, o ser humano mais repugnante aos olhos de um judeu. O maior inimigo, o mais provável é que este samaritano, inimigo dos judeus, de esperar dele, o mais provável é que ele acabasse de matar aquele homem de quem deveria ser inimigo. Mas Jesus diz que, em vez disso, este homem, considerado repugnante, herege, pecador, impuro, ele o viu, ele vê. Mas tudo bem, os outros também viram, os sacerdotes e o levita também viram esse homem caído no chão. Em seguida, Jesus afirma algo extraordinário: não basta ver, o samaritano teve compaixão dele. Isso mesmo, teve compaixão dele. Na verdade, ter compaixão é um verbo reservado apenas a Deus. É só Deus quem tem compaixão, porque ter compaixão significa uma ação com a qual a vida é comunicada para quem não tem vida. Portanto, para Jesus, esse samaritano, um herege, um mestiço, um pecador, uma pessoa impura, que na verdade é ele que se comporta como Deus, age como Deus age. E aqui cabe uma pergunta. Então, quem é a pessoa que tem fé para Jesus? Quem é o que tem fé em Deus para Jesus? Fica claro
que não é aquele que apenas obedece a Deus, observando as suas leis, os seus mandamentos, como vimos como o sacerdote e o levita, mas é aquele que se assemelha a Deus, praticando um amor parecido com o amor de Deus. O que esse samaritano faz? Se aproxima, cura a pessoa na sua infelicidade e ainda a leva até uma pousada cuidando dele. Depois Jesus então se dirige mais uma vez ao doutor da lei e lhe pergunta: quem desses três, sacerdote, levita ou samaritano, te parece ter sido o próximo deste homem? Já que ele perguntou quem é o próximo. Quem é o próximo deste homem que caiu nas mãos dos bandidos? Na verdade, aqui Jesus derrubou por terra a questão desse doutor da lei, que queria saber quem é o meu próximo. Ou seja, no fundo, o que ele está querendo é que Jesus diga até onde deve chegar o meu amor. E Jesus lhe pergunta quem se fez próximo daquele homem caído. Percebem? Jesus o faz refletir de onde parte o amor. Na verdade, o próximo é quem se aproxima de quem tem necessidade. A resposta é facílima, mas é inaceitável para um homem religioso que obedece à lei, para um doutor da lei que responde sem mencionar o nome do samaritano, tamanha repugnância tinha por ele, dizendo, foi aquele que. Não diz foi o samaritano, foi aquele que. E responde assim sem mencioná-lo, porque não aceita que um homem possa amar como Deus, já que para um doutor da lei isso é inaceitável. Foi aquele que teve misericórdia dele. Não diz que foi o samaritano, foi aquele que teve misericórdia dele. Este é o próximo. Jesus então lhe diz, vai e faze tu o mesmo. Ou seja, você deve agir como ele agiu, porque ele agiu como Deus. Portanto, para Jesus, a pessoa que tem uma fé verdadeira, autêntica, não é mais aquela que apenas obedece a Deus observando suas leis e mandamentos, mas é aquela pessoa que se assemelha ao Pai, que é parecida ao Pai, praticando um amor semelhante ao amor do Pai. Um grande abraço. Seja o próximo de quem precisa.